Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Eu agora vou dar um xixi. Vamos dizer que você acabou de me prender. Tô preso aqui. Eu preciso dar um xixi que eu tô muito apertado. Aí eu falo assim, você precisa mijar, como é que faz? O senhor segura pra mim? Olha, com certeza não, mas... Tanto que o gauchinho mijou na calça. Né? Ai, tá vendo? Verdade. Então eu vou mijar nas Verdade. calças. Se eu tiver agora aqui, eu preciso fazer xixi. Faz na calça mesmo. Não, se você tiver algemado com a mão pra frente, você vai se virar aí. Agora, Você consegue com a mão pra frente. Não posso pedir ajuda ao sargento Faú? eu vou te falar uma coisa, viu? Uma vez, isso é fato real. Fato real. Muito tempo atrás, não sei em que região do Paraná... Eu vou fazer isso mesmo. Já que Então você não vai, pode me vai. ajudar. Vai lá, Pode então. ir falando, pode ir Posso falando. falar, né? Manda bala. Na região do Paraná, um cara estava trabalhando num circo. Um rapaz estava trabalhando num circo e esse circo tinha leões. Acho que tinha um casal, o leão e a leoa. Na época que podia ainda. E o caminhão quebrou. Aí o pessoal foi pedir ajuda na cidade, pedir mecânico e tal, e esse menino, ele foi, não sei que cargas d'água, ele se descuidou lá, ele não tinha muita experiência, ele é aqueles funcionários transitórios, sabe, que trabalha 15 dias na região, o circo vai embora, ele fica. Ele foi lá naquele carro grade, carro jaula, que é onde ficam os leões, e ele deu uma bobeira lá, botou a perna, o leão pegou a perna. Aí ele levou a mão, o leão soltou a mão e pegou a perna. Soltou a perna e pegou a mão. Aí ele levou a outra mão, a leoa pegou. Tava o casal. Resultado, ele tinha foto, ele usava uma calça cargo com bolso do lado, ele falava pra mim, pega a foto aí. Eu peguei a foto dele na maca, chegando no hospital. Arrancou aqui, ó, ficou um cotozinho de nada aqui, esfiapado. Depois acabaram de arrancar, né, fizeram a cirurgia. Sim. E aqui ficou um pouquinho a mais. Ele não tinha nenhuma das duas mãos. E ele chegou na delegacia com maconha. Uma equipe pegou ele com maconha lá no centro. Ele falou pra nós assim, eu tava no plantão da delegacia, ele falou pra nós assim, não é minha, colocaram. Eu cheguei a uma conclusão que de fato colocaram, né, porque... Do Gertz. Mas colocaram inteiro, né, porque ele era maconheiro, mas ele não tinha como ter colocado. Mas ele tinha algum colega ali que tava. Que ajudava. Aí teve um determinado momento que ele falou pra mim, sargento, eu preciso mijar. Eu olhei bem pra ele e falei, você vai mijar na calça, que eu vou tirar pinto seu pra fora, rapaz? Tirar pinto seu pra fora, rapaz? Que jeito. Então, aconteceu, ele tá falando aqui de xixi algemado, eu tô lembrando desse fato. E eu lembro que depois esse rapaz foi num programa policial famoso lá, pedir apoio para comprar braço mecânico. Na época era menos tecnológica do que hoje. Ele era mais um plástico duro, assim, um negócio que você ficava... Só para enganar, né? Hoje em dia tem mais mobilidade e tal, mas tudo enfim. Robótico, né? Aí eu lembrei também, o Carioca falando aqui, eu lembrei de outro caso. Nós abordamos um carro na rodovia e um ônibus. Sequência, os dois, né? Aí pegamos, o cara do carro ia dando ré, eu falei, policial, Josias, vai fugir. O Josias enquadrou, ele parou. Aí nisso eu subi no ônibus, vistoriei o ônibus, tinha nada, voltei no carro, tava lotado de maconha. O cara tava... Puta merda. Aí o cara tava, falei, e daí? Falou, não, tá cheio de maconha, sargento, bem que o senhor falou. E o cara mijando na beira da pista, eu preguei um chute no toba dele, pá! Quem que mandou você mijar? Quem que é o... Aí eu saí e falou, sargento, nós deixamos o cara mijar. Puta merda. Agora já foi. E eu pensei, né? Aí levamos o cara pro posto da polícia rodoviária, o cara chateado com aquele chute no cu, né? Aí eu falei, esse cara... Eu já tava respondendo uma bronca que eu xinguei 3 caras de gordo, gordinho e Robocop. E eu tava respondendo já, o procurador federal me denunciou. Aí eu falei, puta, esse cara vai me entregar na audiência de custódia, que a audiência de custódia só serve pra isso. O preso fala mal de polícia, porque ele não fala sobre a prisão. Fala se ele foi constrangido ou não. Constrangido? Tem constrangido também. O senhor sofreu constrangimento por parte da polícia? 100 quilos de maconha. Aí você acha, o cara vai falar bem de quem prendeu ele. Aí ele tava com um maço de cigarro no bolso, algemado, né? E o maço de cigarro, eu falei, você fuma? Ele falou, fumo, sargento, tô com vontade de fumar. Eu falei, Josias, tira a algema do rapaz, deixa ele fumar um cigarro, tal. E fumou, tal. Ô, sargento, o senhor é gente boa. Eu falei, então, rapaz, eu perdi a cabeça lá, te dei um chute e tal. No cu, mas tudo certo. Não me entregou na audiência de custódia. Livrei-me de um processo. Então, pra você ver o ponto que o polícia tem que se humilhar pra uma bosta. Eu lembrei porque você falou de algemado. Ele tava mijando e eu dei mas tem aquela história que você contou, que é muito boa. Que eu falei assim, pô, você até no banheiro, pra dar o número 2, você vai armado? O sargento falou, não, eu não ia. Até o dia, né? Olha, é muito gostoso. Eu tava trabalhando em Guaraçu e lá, a rodovia, né, em frente ao posto,
Tem o posto administrativo e tem o alojamento no fundo. Eu fui pro alojamento, tem as beliches lá que a gente tira um quarto de hora de madrugada lá, dá uma descansada quando pode. Coloquei meu cinturão com arma tudo em cima da beliche, fui tomar banho. Tomar banho, cagar, fazer minha... Sim. 7 horas da noite, me preparar pra noitada. Porque eu trabalho a noite inteira, porque à noite passa as coisas. Lógico. Ninguém bate na porta e fala, sargento, eu tô carregando aqui. Tá, então tem que ficar lá. Nisso aí eu tô dentro do banheiro, fazendo o número 2 lá, sossegado, um trupé dentro do posto. Pelo amor de Deus, que isso? Aí abri a porta, rapaz, pegaram uma Kombi cheia de maconha lá na frente, o traficante trouxeram pro posto, ele correu. Primeira porta que ele viu, o alojamento. Passou... O meu cinturão com arma tava ali. Só que ele não pegou. Aí tem uma porta que dá pra um soja no fundo. Tinha pego. Não pegou. Tentou pegar. Aí grudaram ele, virou um trupé. Aí eu cagando, pelado, o que eu faço aqui? Rapaz, nunca mais entrei num banheiro sem arma. Daí eu fui em posto da Polícia Rodoviária de Marialva, eu tava indo pro banheiro com a arma na mão, o sargento Cobb falou, ué, vai se matar? Eu falei, não, por quê? Eu falei, mas tá entrando armado no banheiro? Eu falei, não, vou tomar banho, cagar e deixo ela aqui no chão. Se tiver um trupéu, eu tô armado aqui dentro. Lógico, aqui. O cara que bater nessa porta aqui e não se identificar, eu chumbo ele. Então eu tirei isso por mim, sabe? Porque sem a arma, o cara que tem esse costume e também conhecido por fazer o enfrentamento, não é ninguém. Não é ninguém. Tem então eu me precavo. Então essa história que você lembrou aí, eu... Maravilhoso. Vou dar uma cagadinha. Aí o cara... Vai armado. Mas já tentaram te assaltar na sua casa, roubar sem saber que era você? Você já passou por situação de roubo, você? Não, situação de roubo não. Eu já fui vítima, assim, de algum... Por exemplo, esses tempos atrás, lá perto de casa, o cara montou compra de reciclável lá. E é o ganha-pão dele, mas ele compra tudo que aparecer. Se o cara aparecer com o microfone isso aqui por 10 anos, ele compra. Entendi. Então, minha mãe é idosa, tem 81 anos, pegou um saquinho de lixo pra colocar pra fora e... Ai, cadê a lixeira? Roubaram a minha lixeira de metal. Chacoalhou, quebrou o pé dele, levou. Então, vítima. Eu tenho uma placa lá na frente da minha casa, tem uma pistola desenhada, ela é um pouco menor que aquele quadro de vocês aí. Tem uma pistola escrita assim, propriedade particular, invasores serão alvejados, sobreviventes serão alvejados novamente. Então já tem um alerta. Entrou dentro da minha casa tem um muro de 3 metros, tem cerca elétrica. E eu sou meio maluco, que eu acho que vocês já comprovaram. Eu ando dentro da minha casa 3, 4 horas da manhã e filmo com pistola na mão, olhando pro muro e falando, pula. Eu quero que um cara pule pra mim entupir ele. Entendi. Né? Então eu ando preparado. Tá. Mas assim, de sofrer esse tipo de ataque, assim, não. Nunca. Primeiro também que sou cuidadoso pela minha experiência. Muitas vezes eu chego com a minha caminhonete de madrugada, eu paro. Antes de parar uma vez, você dá uma volta. Dou uma volta, tinha um container de construção esses dias, eu imagino, hipoteticamente, o cara sair lá e me balear. Então eu já passo, se ele estiver agachado lá, eu vou dar um tiro nele, estiver cagando, se fudeu. Tá. Toma no coitado aqui. Já toma no eu vou passar a bala já nele. vai no buraco de bala. Então eu tomo certos cuidados. Eu entendi. A rotina é o teu inimigo. Eu tenho certos carros lá que eu desço, o carro desce, eu viro aqui, ele vira. Eu vou virar pro lado contrário, ver se esse filho da puta vai. Aí eu viro e tal, aí eu vejo que são coincidências. Mas eu fico esperto. Entendi. Sim. Eu sou sempre esperto. Ligado. O que não impede de acontecer alguma coisa, mas você tá preparado. mais difícil. Mas você tá preparado. Como é que preparado. embarca em avião? Tem que deixar a arma antes? A arma tem que despachar. Despacha na mala? Quando eu comecei o mandato, ou um pouquinho antes do mandato, não tinha uma resolução ainda. Então eu saía de Maringá armado. Por ser sargento, eu saía armado. Vinha dentro do avião armado. Aí depois veio uma resolução da... Você tem que despachar. Que tem que despachar. E muitas vezes o despacho da arma é muito trabalhoso. Você tem que chegar 1h30 no aeroporto antes, tem que desmuniciar numa caixa de areia, tem que vai a munição num saquinho. Teve arma que você vem pra São Paulo, a arma vai parar lá na Bahia. Eita, olha que legal. Aí deve ser foda, hein? Então muitas vezes, eu não despacho. Eu tenho arma em Brasília, arma em Maringá. Entendi. E arma em Curitiba. E a pessoa que vai te buscar já tá armada já tá também. com a arma também. Entendi. Então, mas eu
eu fico pensando assim, né? Eu observo bem, porque esses tempos atrás, sei que cargas d'água, um policial que tava com problema, por sinal era um policial, né? Do Paraná, ele aguentou uma funcionária dessas empresas aéreas com uma caneta, e ficou no pescoço dela e tava tendo um surto, aí a Polícia Federal foi chamada e tal, e ele acabou entregando a caneta. Mas então eu mesmo dentro do aeroporto, eu fico assim meio esperto, eu fico olhando alguns objetos que eu posso usar como tal, né? Pra cortar a jugular de alguém, se preciso mas for. Tá esperto, é verdade. É que é Tá muito. esperto. É meio traumático, né? Depois de tanto tempo, você fica meio doido, não fica, não? Por exemplo, eu no Paraguai, eu nunca mais fui nem vou. Meus amigos me chamam, vou no Paraguai. Por quê, Farrur? Porque eu É querido lá. eu passo lá dentro, eu me sinto inseguro. Primeiro que eu combati muita coisa que veio de lá. Deu muito prejuízo. E tem muitos bandidos brasileiros que estão homiciados lá. Tá. Estão lá. Então, eu penso assim, se eu atravessar aquela fronteira e for reconhecido por pessoas que não gostam de mim, podem Verdade. querer me Difícil, fazer... né? Te reconhecer quase nada, né? Com pois esse é. bigode aí. O Leôncio tem toda a Um razão. cara que, como que um tenente falou uma vez, o Farrur é caricato. Chega lá, não tem como... Entendi, perfeito. Então eu no perfeito. Paraguai não vou. Eu tenho vontade de ir, porque eu tenho minhas noras, podia comprar celular pros netos, comprar coisas dentro da... É legal. tem bastante Não, ali coisa que é você... barato, é verdade. exato. Tem lojas legais ali. Então, eu trabalhei na rodovia, então tem lanchonetes boas, restaurantes para você parar, comer com a sua família, os netos, e depois chegar fazer um passeio. Mas eu me sinto inseguro. Da mesma maneira que um pouco, por isso que eu falo, eu venço meus medos. Mas eu pego um Uber aqui dentro de São Paulo. Eu não conheço São Paulo. Eu já morei aqui no Jabaquara com a minha avó, mas eu era moleque. Sim, mas não conhece. Então o cara vai, vira umas quebradas. Eu falo assim, rapaz, até eu pensei, né, o dia que eu vim no Frau, eu falei pro cara, falei assim, ó, motorista, eu vou falar pra você tá andando umas quebradas que eu não conheço, mas eu tava armado. Eu falei assim, se você me levar pra uma quebrada e me entregar pra alguém, você é o primeiro que morre. Você for pra ele? Falei, ele Vai ficou sobrar horrorizado, pra eu você, acho, que desgraça desse velho, mas eu tava me precavendo. Você já deu a Mas letra. não tinha nada a ver, o cara era profissional, me levou no lugar certinho. Mas você já deu a letra, né? Eu falei, o cara para aqui, num lugar aqui, fala, tá aqui o sargento, eles vão me matar, mas eu mato ele antes. Então o cara tem que saber que vai custar a vida dele, porque... Você me leva, mas vai junto. Não vai ser à toa. Você me leva, mas vai Então, junto, exatamente. né? Boa, Então, boa. a sensação de insegurança é complicada. É por isso que eu falo do roubo, né? Que a gente... É um trauma muito grande. Eu